já está neste momento a gravar. Bem, boa tarde a todos. Nós temos este ano um ciclo de conferências bastante rico. São, no conjunto, se não me engano, 17 conferências, Houve uma das conferencistas de hoje, a nossa colega Ana Paula, que não pôde vir, e realmente espero que ela possa vir a próxima vez, porque já também houve uma vez anterior em que teve uma possibilidade e estamos também muito interessados nessa matéria que ela tem aqui para apresentar, ou podia apresentar, que é sobre as migrações, um tema muito atual. Mas vamos ter sempre, nos próximos dias, duas conferências por sábado, por dia. Hoje temos apenas uma, mas só temos a ganhar com isso, porque a Patrícia Santos Matos, que é o bolseiro do Instituto de Ciências Sociais, Lisboa, dedicou a sua tese de doutoramento ao fundador da nossa associação, da Associação de Tecnologia, o professor Luís Correia, e é uma grande universidade. Eu julgo que este microfone estará funcional. Um grande entusiasta deste autor e uma conhecedora profunda desta primeira fase, portanto, da antropologia portuguesa, e por isso estou muito interessado pessoalmente, exatamente os presentes também, em ouvi-lo, de maneira que alguns não dizerem aquelas banalidades que sempre se dizem no início das palestras. Está, creio que, apresentada, foi feita uma divulgação muito grande, e agradeço em nome da nossa associação, à nossa consórcia, ter-se deslocado ao Porto, aliás, pelo grupo, para estar aqui para nos apresentar o resultado do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras. Em primeiro lugar, nós gostamos de todos e de todas, e agradecer o convite para estar aqui. Agradeço este convite ao SPAI, à Sociedade em geral, e ao seu Presidente em particular, ao professor Vítor Oliveira Jorge. E quero agradecer também a presença aqui dos sócios e a restante audiência. É grande honra estar aqui e vir falar precisamente de uma figura que, para mim, nos primeiros tempos, foi de facto a que mais dinamizou o trabalho que foi feito na SPAI. Falo do Mendes Correia. É um nome que é muitas vezes citado, comentado, criticado, mas do qual existem alguns aspectos pouco conhecidos. A estrutura da minha apresentação vai dividir-se da seguinte forma. Eu vou começar por apresentar o tema e, no fundo, a pertinência deste tema, ou seja, estudar uma figura como Mendes Correia, os objetivos, a metodologia, uma pequena apresentação da biografia de Mendes Correia, depois a contraparte dedicada à institucionalização da antropologia em Portugal e o caso da SPAI, depois uma outra parte dedicada à obra científica de Mendes Correia, em que eu divido a variedade de temas no estudo da humanidade e as aplicações práticas da antropologia, e numa parte final o legado político de Mendes Correia. Depois tenho uma parte aqui pelo meio, se tiver tempo, que também gostava de apresentar, que eram dados cronológicos que no fundo antecedem o nascimento de Mendes Correia e também aquilo que ele produziu e depois alguns factos históricos que são contemporâneos de Mendes Correia. Eu penso que estes dados são importantes para compreender, no fundo, para situar a vida e a obra de Mendes Correia. E depois, no final, apresentar as conclusões, ou seja, quais foram os principais legados de Mendes Correia, em termos científicos e políticos e da Escola de Antropologia do Porto. Não são consensuais as referências relativamente a Mendes Correia, nem às atividades a que ele se dedicou. Por ocasião do 50º da sua morte, em 2010, por exemplo, ocorreram algumas sessões de homenagem à sua figura, nas quais eu própria participei a apresentar uma comunicação. Foram elas, em primeiro lugar, o primeiro seminário de História do Património da Ciência, Mendes Correia entre a ciência, a docência e a política, organizado pela Universidade Lusófona em Lisboa e que decorreu a 9 de dezembro de 2010, tendo ele resultado a publicação de um livro organizado pela arqueóloga Ana Cristina Martins. Em segundo lugar, também a propósito deste cinquentenário, decorreu a Conferência Transdisciplinar A Universidade e a Ciência,
A Cidade e a Nação, organizada pelo Departamento de Ciências e Técnicas do Património, da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, com a colaboração da Faculdade de Ciências desta mesma Universidade e com o apoio da Câmara Municipal do Porto, que decorreu a 6 de janeiro de 2011. Foi lembrado também uma sessão de homenagem que contemplou António de Almeida e a sua filha Maria Emília de Castro e Almeida, realizada a 15 de outubro de 2011 na Sociedade de Geografia de Lisboa. Ora, na primeira ocasião referida, que é o Seminário de História do Património e da Ciência, organizado pela Universidade de Lusófona, os seus participantes associaram Mendes Correia a distintas áreas. Eu própria associei Mendes Correia, sobretudo à história da institucionalização da antropologia em Portugal. Dentro desta história, Catarina Casanova, professora do ISCTE, considerou uma referência da antropologia biológica em Portugal e o pai da primatologia no país. Já a Teresa Salomé Alves da Mota considerou um posto avançado na defesa da geologia em Portugal, tendo em conta os esforços desenvolvidos pela institucionalização dessa disciplina e pela dignificação do trabalho dos geólogos. João Pereira Neto, ligado ao ISCTE e à Sociedade de Geografia de Lisboa, salientou o seu papel enquanto professor e diretor da Escola Superior Colonial e, tanto Ana Cristina Martins como João Luís Cardoso, da Universidade Aberta, destacaram o seu papel dentro da arqueologia. Na segunda ocasião referida, que resultou da organização conjunta das Faculdades de Letras e Ciências da Universidade de Porto e da Câmara Municipal do Porto, que decorreu nesta cidade, no Palácio dos Condes de Balsemão, a diversidade associada a Mendes Correia manteve-se. As suas atividades foram enquadradas ora na Faculdade de Letras, ora na Faculdade de Ciências, ora ainda nas suas responsabilidades políticas. A sua ligação à Faculdade de Ciências foi destacada por Poeto Bacelar, aqui presente, sócio da SPAI e antigo técnico superior do Museu de Antropologia da Universidade de Porto, que privilegiou a ligação de Mendes Correia à arqueologia por via da sua ligação à Faculdade de Ciências, mas também ao impulso de estudos etnológicos e folclóricos. Maria José da Cunha, que era então a conservadora do Museu de Antropologia, destacou as coleções deste museu criado por Mendes Correia. Fernando Noronha, da Faculdade de Ciências, destacou a evolução da carreira científica de Mendes Correia dentro desta faculdade. A ligação de Mendes Correia à Faculdade de Letras foi destacada por Armando Coelho, ligado à Faculdade de Letras, e Sérgio Gomes, também aqui presente e também sócio da SPAI, que o ligaram sobretudo à arqueologia. Já Fernando Sousa, ligado ao SPES, à Faculdade de Letras da Universidade do Porto e à Universidade de Lusíada, ligou à Câmara Municipal do Porto e ao trabalho nela desenvolvido enquanto presidente. Portanto, como facilmente se verifica, embora possa não existir consenso relativamente às áreas em que Mendes Correia se destacou, certo é que parece existir à partida muito material para ser explorado, tanto no domínio científico e dentro deste, portanto, ao nível de várias áreas, como no domínio político. No domínio científico, Mendes Correia foi a principal figura da SPAI e da antropologia portuguesa na primeira metade do século XX, até aos anos 50, digamos assim. Estando a fazer um trabalho sobre história da antropologia e ao mesmo tempo de antropologia histórica, que se debruça sobre o período da institucionalização da antropologia em Portugal, por que razão então eu escolhi a figura de Mendes Correia? Porque de facto tem um percurso muito rico e diversificado que permite analisar vários temas e campos de estudo que estiveram ligados a esta história da antropologia, mas também a vários debates que foram fundamentais na primeira metade do século XX até o início dos anos 60. E uma das formas de realizar um estudo antropológico é precisamente debruçarmos sobre a evolução e desenvolvimento da antropologia, assim como dos atores que elas estiveram ligados, neste caso, Mendes Correia. Como referiu o antropólogo João Leal, o resultado natural da expansão recente da história da antropologia fez com que esta se tornasse um subcampo disciplinar no interior desta própria antropologia, algo que terá o exemplo mais significativo na obra de George Stocking, que criou e dirigiu durante muitos anos a coleção History of Anthropology. Stocking, que se formou como historiador na Universidade da Pensilvânia, referiu-se à noção de Alfred Hallowell, que considerou em 1965 a história da antropologia como um projeto antropológico. Hallowell foi um antropólogo americano, na linhagem de Franz Boas, e Stocking, seu aluno na Universidade da Pensilvânia, considerou uma influência central no seu trabalho. Para Hallowell, a história da antropologia deve dirigir a sua atenção para o contexto e para as circunstâncias históricas nas quais surgiram questões hoje centrais para a antropologia. No caso do meu estudo,
pretendi fazer foi, sobretudo, uma biografia intelectual, cujo trabalho procurei situar no contexto intelectual, científico e político em que foi produzido. Apesar de ter formação em medicina, Mendes Correia devotou a sua vida à antropologia, muito ligada à biologia, na vertente da antropologia física, para a qual a sua formação académica o preparava e inclinava, naturalmente, e à arqueologia. Na minha análise, pretendi compreender também por que razão o autor, uma figura cimeira no seu tempo, tanto na academia como na política, é hoje absolutamente marginal na memória da disciplina, já que a referência aos seus trabalhos é a miúdo ignorada ou omitida. Considero que no Porto existiu uma escola de antropologia, já que para isso concorreram vários fatores. A Universidade do Porto foi palco e um local onde se ministrou um ensino relativo a esta disciplina, devidamente institucionalizado, portanto, não estava à margem, de modo nenhum, dentro da Faculdade de Ciências, tendo Mendes Correia lecionado também etnologia, etnografia e antropogeografia geral na Faculdade de Letras da mesma universidade. Aí existiu um conjunto coeso de professores e alunos, ou discípulos, que partilharam ideias, temas e métodos comuns, tendo a possibilidade de formar pessoas que vieram a ser especialistas nesta área e, por último, aí foi produzido conhecimento científico baseado em investigação, reconhecido pelos seus pares durante décadas, isto é, houve uma perdurabilidade no tempo durante cerca de meio século. Como possíveis razões para o esquecimento deste passado, ou para a repulsão que pode suscitar hoje, aponto as seguintes razões cumulativas. Primeira, o facto de a sua existência ter decorrido sob a influência de teorias raciais e racistas, o que teve naturalmente impacto em muitos dos estudos realizados e na sua orientação teórica. Segunda, a existência de estudos antropológicos realizados no âmbito do contexto colonial, criticáveis pela sua abordagem, sobretudo os de âmbito da antropologia física, que assentavam em pressupostos preconceituosos e discriminatórios para os indivíduos neles analisados e pelo facto de incidirem em populações dominadas. Terceira, a ligação por vezes explícita de algumas pesquisas à política do Estado Novo, com a qual Mendes Correia se identificava em alguns pontos. O meu trabalho pretendeu, assim, dar a conhecer o trabalho de uma figura importante no seu tempo, explicar as razões que lhe conferiram esse estatuto e analisar a sua influência. Ao fazê-lo, inspirei-me no trabalho coordenado por Richard Endler, em 2000, da já referida coleção History of Anthropology, criada por George Stocking, e que se intitula Excluded Ancestors. Richard Endler foi o coordenador da coleção History of Anthropology, sucessor de Stocking. Trata-se de um antropólogo cultural com doutoramento em filosofia pela Universidade de Chicago, para quem o fazer história pode ser usado tanto para apoiar como para contestar a legitimidade de instituições e cânones estabelecidos. No volume referido organizado por Richard Endler, convidam-se os leitores a conhecer melhor os académicos que foram sendo esquecidos no tempo, mas que contribuíram para o trabalho antropológico realizado na sua época. Assim, considero também que conhecer o trabalho de Mendes Correia, assim como as iniciativas que impulsionou e dinamizou, permitir-nos a concorrer para uma história da antropologia mais inclusiva, como nos é sugerido pelo subtítulo do volume editado por Endler. No meu trabalho, encarei a biografia intelectual como objeto de estudo. Segundo João Pina Cabral, a antropologia registrou recentemente um novo desenvolvimento da sua longa tradição de histórias de vida, dando lugar a uma série de biografias de antropólogos do passado. Como lembra, o que os antropólogos pretendem é identificar as condições materiais ou mentais que estruturam o evento humano particular que estudam. Também, num outro momento, a introdução do número especial de Reviews in Anthropology, que é uma revista de antropologia, é um número especial intitulado Biographies of Anthropologists. Roger Lohmann, antropólogo da Universidade de Trento do Canadá, é peremptório ao afirmar que as biografias dos antropólogos são largamente reconhecidas como úteis para a história da ciência e da disciplina. Além disso, permitem descrever as dinâmicas culturais mais amplas, a partir de um indivíduo com um papel central. Roger Lohmann refere que as biografias dos antropólogos não descrevem as pessoas que vivem para a antropologia. O estudo das suas vidas é antropologia. Assim, a investigação para este trabalho teve os seguintes objetivos. Primeiro, pretendi contribuir para um melhor conhecimento da história da antropologia em Portugal, a partir de alguns dos seus percursos e precursores, especificamente da Escola de Antropologia do Porto e do seu principal impulsionador, Mendes Correia. Para a sua realização, considerei os trabalhos do mentor da escola e da rede intelectual que construiu,
abrangendo os seus discípulos e colaboradores, bem como os seus pares dentro e fora do país. Em segundo lugar, e dado ter atuado não só no campo científico, mas também no campo político e institucional, pretendi compreender melhor as condições de produção do saber científico em Portugal no seu tempo. Em terceiro lugar, e uma vez que procurei realizar uma biografia intelectual, analisei os discursos e as representações produzidos por Mendes Correia em torno de dois domínios de investigação: o povo português, entre aspas, e as populações das colónias, mostrando as associações entre o estudo da nação e do Império Colonial Português. Em quarto lugar, abordei comparativamente a produção de Mendes Correia no contexto do desenvolvimento internacional dos campos disciplinares de comunidade, a antropologia, a etnologia e a arqueologia. Como hipótese de partida, pretendi averiguar em que medida a institucionalização da antropologia em Portugal, o seu percurso histórico, foi diferente ou não do que ocorreu em outros contextos nacionais e que diferenças existiram no interior do país no que respeita a distintas escolas de antropologia. Pretendi investigar se o conhecimento antropológico produzido nesta escola estava isolado no tempo e espacialmente, ou se, pelo contrário, estava inserido em redes de trabalho e de intercâmbio intelectual. Por último, procurei indagar a natureza da relação entre as políticas nacionais propostas no contexto analisado e os trabalhos impulsionados e desenvolvidos pelos representantes desta escola. De anotar ainda que este trabalho não está concluído e continuo, de certa forma, a desenvolvê-lo e aprofundá-lo neste momento no âmbito do meu pós-doutoramento. Em termos de metodologia, a pesquisa focou-se em materiais recolhidos em bibliotecas, arquivos, museus e fundos documentais e junto de várias pessoas, através de contactos formais, de entrevistas e de conversas. Também procedi a uma pesquisa bibliográfica destinada a fornecer uma genealogia das disciplinas em que Mendes Correia se situa. A investigação baseou-se ainda na análise dos trabalhos de Mendes Correia e de outras pessoas adscritas à escola, procurando identificar objetos de pesquisa, paradigmas explicativos, controvérsias, continuidades e mudanças. Por último, recolhi testemunhos através de entrevistas a indivíduos relacionados com Mendes Correia e a membros da escola, como antigos alunos. Contactei ainda pessoas que conhecem o contexto, indivíduos associados a instituições em que o próprio Mendes Correia esteve ligado, como a Escola Superior Colonial, a Sociedade de Geografia de Lisboa e a Academia de Ciências de Lisboa, e familiares mais ou menos próximos. Com este método, fui-me aproximando de pessoas que me disponibilizaram contactos e informações adicionais. O meu trabalho socorreu-se também de algumas histórias de vida. Este recurso não inclui apenas as entrevistas que realizei, mas as histórias que reconstituí a partir de uma relação mais próxima com alguns informantes privilegiados que fui mantendo durante mais tempo. Por força do objeto de estudo, a pesquisa recorreu-se de procedimentos que são característicos tanto da antropologia como da história. Mas começamos então pelos aspectos biográficos. Mendes Correia nasceu numa família privilegiada no Porto, o que lhe deu bases para construir o seu percurso de vida. Foi o mais velho de 4 irmãos e o único a estudar medicina. A sua família viveu essencialmente ligada ao Porto e, apesar de não ter tido filhos, foi chegado aos sobrinhos com quem manteve uma relação próxima. O percurso da sua vida e os seus interesses situaram-se entre a medicina, as ciências e as letras. Foi ainda no liceu que começou a formar o seu pensamento e surgiram os primeiros interesses pelas ciências e pela história simultaneamente. Aqui dizer que nesta altura em que Mendes Correia se forma no liceu, não existia ainda a divisão entre ciências e letras que existiu posteriormente, portanto ele acabou por ter formação em ambas as áreas e logo desde o início também a desenvolver interesses em ambas estas áreas. Em 1911 concluiu o curso de medicina. No entanto, e apesar de o pai ter sido médico, decidiu dedicar-se a outras áreas. Da sua biografia destacam-se as atividades ligadas ao ensino e à investigação, mas também à divulgação cultural e a funções políticas. A nível local, destaca-se o facto de ter sido presidente da Câmara Municipal do Porto entre 1936 e 42, e a nível nacional, o seu papel enquanto deputado na Assembleia Nacional entre 45 e 57 e presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa desde 1951. Mas foi, sobretudo, o fundador do Instituto de Antropologia da Universidade do Porto e o mentor da Escola de Antropologia do Porto, promovendo a implantação e o desenvolvimento da antropologia em Portugal. Por essas razões, foi homenageado ainda em vida, recebendo, por exemplo, o título de Doutor Honoris Causa das Universidades de Lyon, em 1931,
Montpellier em 1941 e Joanesburgo em 1949. Recebeu ainda o título de excelência concedido pela Academia Pontifícia das Ciências em Roma em 1940. E o seu nome continua a ser lembrado, embora em ocasiões esporádicas, como as que referi no início da apresentação. Mas, como já referi, o seu nome está essencialmente ligado à institucionalização da antropologia em Portugal. E nesse campo ele teve um papel fundamental na criação da SPAI, que é uma sociedade ímpar no país, embora similar a outras do estrangeiro, que permitiu estimular e desenvolver os estudos antropológicos. Esta sociedade esteve relacionada com a Escola de Antropologia do Porto e manteve, ao longo de várias décadas, relações com cientistas nacionais e internacionais. A SPAI admitiu mulheres desde o seu início, entre as quais se veio a destacar Leopoldina Paulo, assistente de Mendes Correia na cadeira de Antropologia e que foi a primeira mulher doutorada da Universidade do Porto. Devido à fundação da SPAI, reuniu-se um espólio considerável de livros e revistas científicas de vários países, em especial da Europa, da América do Norte, Central e do Sul e da Rússia. A Escola de Antropologia do Porto resulta, em parte, do trabalho desenvolvido pela SPAI e da continuação da tradição do núcleo da Sociedade de Carlos Ribeiro e da Portugal, da qual fizeram parte Ricardo Severo, Rocha Peixoto, José Fortes, Fonseca Cardoso e outras figuras de destaque. No âmbito da sua obra científica, encontramos uma variedade de temas subjacentes ao estudo da humanidade. Mendes Correia publicou 387 trabalhos, entre os quais vários livros, e foi orientador de numerosos estudos. A sua obra demonstra uma visão alargada e inclusiva da antropologia, com temas diversos, mas que no conjunto contribuíam, no seu entender, para o estudo da humanidade. Tanto os aspectos biológicos como os sociais e culturais eram tratados em igualdade de importância. Contudo, os primeiros aparecem em miúdo como possível explicação para os segundos. No seu programa da cadeira de Antropologia de 1915, os caracteres físicos são os preferidos no que concerne à diferenciação de grupos humanos, já que eram considerados os mais fixos é a expressão por ele utilizada, mais facilmente observáveis e possibilitadores de uma análise mais objetiva e rigorosa. Os assuntos que apresentou nessa cadeira viriam a servir de modo para os trabalhos que publicou ao longo de 50 anos. O seu programa antropológico esteve posteriormente ligado ao projeto colonial português e às funções que viria a desempenhar no Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, na Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais, na Escola Superior Colonial e na Sociedade Geografia de Lisboa. Tal programa era de clara inspiração nacionalista, uma inspiração dominante nos tempos em que viveu, os do regimes como a República e o Estado Novo. E propunha-se contribuir para o engrandecimento de Portugal num contexto de crescente competição internacional, visível nomeadamente nos conflitos pela partilha imperialista da África. As preocupações com a nação, o seu império e com o estado da população portuguesa nortearam toda a sua vida intelectual. Ao cuidar da vitalidade, saúde e robustez do povo português, a antropologia estava destinada, segundo o autor, a prestar uma tarefa patriótica, contribuindo para o melhoramento dos portugueses de corpo e alma. Fim de citação. As suas preocupações com o estado de saúde da população, reveladas em vários escritos, da higiene à alimentação, uniam-se à defesa de uma relativa homogeneidade da população portuguesa ao longo do tempo. Esta ligava-se à sua postura de inscrever a nação na mais longa duração do tempo, insistindo no facto, por exemplo, de os lusitanos serem os antepassados dos portugueses. De acordo com Mendes Correia, a antropologia tinha aplicações úteis ou práticas. Nesse sentido, os dados antropológicos e, sobretudo, os psicológicos e étnicos podem orientar a ação política, religiosa, económica, comercial ou industrial em muitos aglomerados humanos. Fim de citação. Assim, para Mendes Correia, a antropologia podia ser útil no estudo das crianças nas escolas, que ele chama antropologia pedagógica, no estudo dos delinquentes e dos anormais patológicos, a expressão do próprio Mendes Correia, que seria a antropologia criminal, na administração colonial e no estudo das populações indígenas, a expressão do Mendes Correia também, que é a antropologia colonial, e na arte, filosofia e história, entre outras áreas. Acrescenta que tanto o médico escolar como o médico de estabelecimentos industriais ou o médico militar deveriam tomá-lo em conta. Terá sido por isso que a SPAI propôs às faculdades de medicina do país a inclusão da antropologia no quadro dos estudos médicos. Isto, eu tive esta informação porque eu estudei
os livros das atas ou relatórios anuais da SPAI, portanto, destes primeiros tempos, e de facto uma das coisas que se discutiu foi precisamente a inclusão da disciplina da antropologia nas licenciaturas de medicina. Os estudos mais ligados à antropologia criminal ou à política da população, tendo em conta as condições sociais, a alimentação ou a saúde, foram sobretudo consagrados à população da metrópole, enquanto os estudos antropobiológicos, mais dedicados às práticas antropométricas e à análise do que via como risco das misturas raciais, incluindo aqui e ali alguma contextualização etnográfica, ocorreram sobretudo no contexto colonial. Temas como a mestiçagem foram vistos de modo diferente. No caso da metrópole, embora reconhecesse a existência de miscigenação, tal não era visto como um problema. No caso dos territórios ultramarinos, a mestiçagem era vista como uma possível ameaça, devendo ocorrer apenas dentro de certos limites. Para o autor, o português seria diferente a este respeito de outros povos colonizadores, sobretudo do norte da Europa. Todavia, a política estado-novista não promoveu a miscigenação nos trópicos e o próprio a reprovou em várias ocasiões, sobretudo nos anos 30 e até meados dos anos 40. Para Mendes Correia, o estudo das populações colonizadas do ponto de vista físico, assim como das culturas primitivas, a expressão do autor, eram fundamentais para que as gerações futuras pudessem conhecer exemplos de uma humanidade quase em vias de extinção. Nesse sentido, foi um dos maiores impulsionadores das pesquisas sobre as populações que se encontravam sob a administração colonial. Não obstante, os seus estudos sobre a realidade social e cultural dos africanos e asiáticos serviam algumas vezes apenas para contextualizar as pesquisas feitas no âmbito da antropologia física. Por outro lado, os trabalhos produzidos estavam relacionados com o caráter do colonialismo português e com as suas políticas, sobretudo durante o Estado Novo. Nos anos 40, a temática da raça estava ainda em alta. Discutia-se, nesta altura, a mestiçagem no Brasil e foi a época do auge do nazismo. Já no período pós-guerra e a pouco, as formulações de Mendes Correia começam a alterar-se. A abordagem cultural vai ganhando terreno e os estudos físicos vão ganhando outros contornos. Após o termo da guerra, a sua viagem entre 1945 e 1946 para preparar a missão antropológica à Guiné foi fundamental. Na ocasião, revela interesse em conhecer outros contextos antropológicos, diferentes indivíduos, e chega a afirmar que, no caso guineense, dada a miscigenação entre grupos distintos e as migrações que ocorriam no território, a palavra raça, utilizada para designar cada um dos grupos étnicos, deveria ser banida, pois tais grupos não constituíam raças distintas, mas, vou citar, agrupamentos culturais, linguísticos, sociais, políticos ou religiosos, sem uma individualidade semântica definida. Fim de citação. A próxima parte vai ser dedicada a falar do legado político de Mendes Correia. É que, além de ele ter criado organismos ligados à universidade, ao ensino e à investigação, esteve por detrás da promoção de iniciativas ligadas à cultura, à divulgação do conhecimento e às artes, tanto no Porto como a nível nacional. Primeiro, envolve-se nos projetos republicanos, de que é exemplo a criação da Universidade do Porto em 1911. Depois, em termos de carreira político-administrativa, foi Presidente da Câmara Municipal do Porto, entre 36 e 42, exerceu funções enquanto Procurador da Câmara Corporativa entre 35 e 38 e entre 38 e 42, e, no âmbito parlamentar, foi Deputado à Assembleia Nacional, entre 45 e 57. Mas, eu acho que isto é importante referir, mais do que envolver-se propriamente em políticas, o que ele faz é acabar por associar-se a determinadas questões e a defender as causas que lhe eram caras, ou seja, ele aproveita a política para defender causas que ele já tinha a partir. O sentido da sua ação deve ser entendido como o de um homem cuja vida foi norteada pelo nacionalismo, servido pela ciência, num sentido positivista, tal como consideraram anteriormente médicos como Júlio de Matos, Miguel Bombarda e Egas Muniz, envolvidos também na política, todos eles republicanos, e o último, um opositor do Estado Novo. Para Mendes Correia seria a ciência, em primeiro lugar, que permitiria a regeneração e a grandeza da pátria, tanto na metrópole como nas colónias. Nesse contexto veio a estar ligado ao movimento da Renascença Portuguesa, surgido em 1912. Tal conjuntura explica o seu interesse pela arqueologia e património histórico, etnografia, arte e música, assim como a instrução e educação.
da análise das suas intervenções políticas, verifiquei que refletem as suas preocupações mais comuns. A origem e antiguidade dos locais, dos lugares, memória e património nacional, e grupos sociais específicos, como as crianças, os ditos criminosos ou pertencentes a classes sociais mais desfavorecidas. Discursou ainda sobre a necessidade de preservar e divulgar a língua portuguesa e outros patrimónios nacionais, como os monumentos arquitetónicos ou manifestações etnográficas, como as tradições populares portuguesas. No contexto da promoção das boas relações com espaços fora de Portugal, as relações luso-brasileiras são por ele estimuladas a vários níveis. Outro aspecto que, segundo ele, poderia beneficiar a nação foi a extensão do voto feminino, uma proposta feita em 1945, assim como o apoio a várias áreas artísticas, como as belas artes, o cinema e a música. Tanto as condições de vida e alimentação do povo português, como as questões relacionadas com a demografia e a imigração, fizeram parte das suas reflexões. A sua visão de Portugal incluía nele o Império. Parte das suas propostas está assim relacionada com a necessidade de melhorar as condições sanitárias e de saúde das populações luteraninas, de promover o ensino nas colónias e de incrementar os conhecimentos acerca das mesmas, tendo tido aí um papel fundamental a Escola Superior Colonial e a Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais. Em 1951, propõe a erradicação do Estatuto de Indígena da Constituição. No seu entender, as populações às quais o Estatuto se aplicava não deviam ser encaradas apenas através de um caráter político-económico e a possibilidade de obter a cidadania devia estar ao alcance, assim que quisessem e lhes fosse possível. Tal Estatuto vigorou, contudo, como é sabido, até depois do seu falecimento. Portanto, este Estatuto Indígena durou até 1961. As ideias nacionalistas, que implicavam a aceitação tida como natural da relação de subordinação colonial, permeiam toda a sua atuação. Para Mendes Correia, a legitimidade da dominação colonial, que implicava uma superioridade do colonizador sobre o colonizado, não esteve em causa. Seguidamente, eu gostava de apresentar alguns dados cronológicos para situar esta vida e obra de Mendes Correia, que eu creio que não surge por acaso. Ou seja, antes de Mendes Correia nascer, há algumas iniciativas, há várias, aliás, mas eu vou destacar apenas algumas, sobretudo a partir de meados do século XIX. E uma delas é a fundação da Comissão de Trabalhos Geológicos, sucessora da Comissão Geológica, criada em 1848 pela Real Academia das Ciências. Esta Comissão de Trabalhos Geológicos foi criada em 1857, ou seja, já no período da monarquia, houve vários exemplos de iniciativas que, no fundo, visaram o desenvolvimento científico. Depois, em 1875, temos a criação da Sociedade de Geografia de Lisboa, depois já muito virada para os estudos fora de Portugal, nomeadamente contemplando as colónias. E em 1885 temos o início do estudo oficial da antropologia no Índio, portanto, que antecede neste aspecto do Porto. Mendes Correia nasce em 1888, que é a data precisamente da Fundação Carlos Ribeiro, que teve como fundadores o Júlio de Matos, José Teles, Rocha Peixoto, Fonseca Cardoso, Xavier Pinheiro, João Batista Barreira, Ricardo Severo. E esta sociedade, muito interessante, tinha ela já própria 4 secções: a Geologia e a Paleontologia, a Zoologia Botânica, a Antropologia e a Etnografia. De 1889 a 1898, registra-se precisamente a publicação da revista desta sociedade, a Revista de Ciências Sociais e Naturais e Sociais, que permitiu a divulgação de vários estudos nestes âmbitos. E depois, a partir de 1899 até 1908, a Revista Portugal, que publicou trabalhos de antropologia física, etnografia e pré-história. Em 1893, a criação do Museu Etnográfico Português, uma proposta de Bernardino Machado, que era então Ministro das Obras Públicas. Em 1898, estamos, portanto, a acabar o século XIX, está Mendes Correia a frequentar o Liceu Central do Porto e é aluno de vários professores, mas destaca o historiador e crítico de arte Joaquim Vasconcelos, que também foi uma influência na obra
dele. E em 1898 a fundação da Sociedade de Antropologia em Coimbra, por Bernardino Machado. Portanto, esta foi a primeira sociedade ligada à antropologia criada no país e que antecede a SEPAR. No entanto, depois acabou por não vingar esta sociedade, porque isto esteve ligado com o facto de Bernardino Machado começar a dedicar-se mais à política, foi eleito 2 vezes Presidente da República e, portanto, enfim, depois esta sociedade acabou por ser terminada. Em 1911, Mendes Correia conclui o curso de Medicina e escreve uma tese intitulada O Gênio e o Talento na Patologia na Escola Médico-Cirúrgica do Porto. É este ano, 1911, que é o ano da Reforma Republicana na Universidade do Porto, e é quando ele inicia a sua carreira na Faculdade de Ciências como segundo assistente. Em 1913, torna-se assistente efetivo e com as provas públicas com a tese Os Criminosos Portugueses. Ou seja, foram estes temas muito associados aos comportamentos desviantes, às questões do gênio, do talento, do crime, portanto, dentro da medicina mais a psiquiatria, digamos assim, que depois o estimularam que o conduziram para a antropologia e para os estudos antropológicos. Portanto, é por esta via que ele chega à antropologia. A partir de 1913, ele leciona antropologia, geologia, geografia física, física do globo e paleontologia. Também é juiz adjunto e médico na Tutoria Central de Infância do Porto, no local onde ele faz vários pareceres para várias crianças e jovens que tinham um comportamento considerado desviante ou que tinham vários problemas. De 1913 em diante, defende a ideia de moral não religiosa, mas altruísta, cuja inspiração foi buscar em parte à obra de Friedrich Nietzsche, uma moral filantrópica que, contudo, não abdica das vantagens do individualismo. E em 1914 começa a publicação da revista Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa no Instituto da Universidade de Coimbra. Portanto, Coimbra sempre antecedeu um bocadinho aquilo que ocorreu no Porto. Em 1915, Mendes Correia critica os autores que só têm em consideração os fatores somáticos, como o monogenista Armand Quatrefages, Paul Rocard e Paul Topinard. Para Mendes Correia, no estudo do homem, os dados psicológicos e sociológicos não deviam ser excluídos. Mendes Correia foi monogenista, transformista e lamarquista. A seleção natural podia explicar-se por um critério neo-lamarquista. Fala em algo como transformismo na gênese do homem orgânico, criacionismo no domínio do espírito. A partir de 1916, começa a publicar na revista Renascença Portuguesa e na revista Águia. E em 1918 foi fundador da SEPAI, juntamente com Luís de Freitas Viegas, Arão Ferreira Lacerda, pai, e José da Rocha Ferreira. É também a partir desta data que passa a ser sócio-correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Entre 1919 e 1928 foi professor na Faculdade de Letras do Porto, onde leciona Geografia, Geografia de Portugal, Geografia Colonial Portuguesa, Geografia Política e Económica, Geografia Geral, Etnologia, Arqueologia, Etnografia e Antropogeografia Geral. Em 1919 fez parte do Conselho Escolar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é neste ano que se inicia a publicação dos trabalhos de Antropologia e Etnologia. Inicialmente eram os trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, depois passa a ser trabalhos de Arqueologia e Etnologia. Em 1920 fez parte do Conselho de Redação da Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e está também por detrás da fundação do Instituto Internacional de Antropologia em Paris. Foi o secretário da secção portuguesa deste instituto. Em 1921 conclui o seu doutoramento em Ciências Histórico-Naturais na Faculdade de Ciências e foi secretário escolar da Faculdade de Ciências. Fez também parte, a partir de 1922, da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, presidiu a direção do Grupo de Estudos Brasileiros da cidade, foi vice-presidente da Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, pertenceu ao Comitê Central do Grupo Português de História das Ciências, da Academia Internacional de História das Ciências e integrou o seu periódico. Portanto, como vemos aqui, sempre diversificando as suas atividades por várias
para várias áreas. Em 1923 foi diretor do Instituto de Antropologia da Universidade do Porto e em 1925 obteve o grau de doutor em Letras, nas Ciências Geográficas, atribuído pelo Conselho Escolar, ou seja, este doutoramento foi diferente daquele que ele obteve na Faculdade de Ciências. Foi um doutoramento que foi votado, digamos assim, pelo Conselho Escolar da Faculdade de Letras. Em 1926, professor catedrático do grupo de Mineralogia e Geologia, apesar de ser o professor proprietário de Antropologia. Em 1928, insurgiu-se contra o encerramento da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Para ele não fazia sentido a Universidade não ter uma Faculdade de Letras. E entre 1929 e 1935 foi diretor da Faculdade de Ciências. Em 1930 coorganizou o 15º Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica. E em 1931 esteve encarregado de organizar a secção portuguesa da Exposição Colonial de Paris. Entre 1929 e 1936 foi vogal da Junta de Educação Nacional, subsecção de Arqueologia, e participou em comissões encarregadas de estudar a reforma do ensino universitário. De 1933 a 1936 foi vogal da Junta Nacional de Escavações e Antiguidades e de 1933 a 1960 foi o diretor dos Anais da Faculdade de Ciências do Porto. Foi o sucessor de Francisco Gomes Teixeira. Em 1934 foi o co-organizador do primeiro Congresso Nacional de Antropologia Colonial do Porto e que foi também uma iniciativa da SPAI. Em 1934, nesse mesmo ano, faz a sua primeira viagem ao Brasil e em 1936 é cofundador da Academia Portuguesa de História. De 1936 a 1942 foi presidente da Câmara do Porto e em 1937 faz a sua segunda viagem ao Brasil. Em 1940 foi co-organizador das comemorações centenárias e dos Congressos do Mundo Português, sendo presidente do Congresso Nacional de Ciências da População. Entre 45 e 46 faz a viagem à Guiné, que eu já referi há pouco. Ele vai acompanhado do Amílcar Magalhães Mateus, conhecido aluno dele, e vão preparar a missão antropológica à Guiné. Esta viagem permitiu-lhe produzir um diário de campo, um livro e um relatório oficial. Passou pelo Senegal, antes de ir para a Guiné, e realizou vários contactos em Dakar, no Senegal, visitou o Instituto Francês de África Negra, onde se encontrou com vários professores e investigadores como Theodore Monod, e se mobilizou no sentido de continuar a estabelecer contactos e a promover trabalhos científicos. Entre 45 e 56 foi vogal da direção e depois presidente do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular. E, como já referi, entre 45 e 57, já numa fase posterior, foi deputado na Assembleia Nacional. Em 46, aliás, foi presidente da Junta de Investigações Coloniais, onde dirigiu a secção antropológica e diretor da Escola Superior Colonial. Em 1948 foi quando ocorreu a segunda Conferência Internacional de Africanistas Ocidentais em Bissau, na qual Mendes Correia participou na organização. De 49 a 58 foi diretor e professor na Escola Superior Colonial, portanto aqui acumulou os dois cargos simultaneamente. Em 1950 viaja para os Estados Unidos. Ele vai participar no colóquio de Estudos Brasileiros de Washington, na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Preparou o texto A Cultura Portuguesa na África e no Oriente, apresentado na secção de Antropologia Cultural. Também Jorge Dias, do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, apresentou uma comunicação sobre as características da cultura portuguesa. Nesta apresentação, Mendes Correia designa a cultura portuguesa por cultura luso-cristã e frisa, em acordo com Jorge Dias, que uma das características que mais fortemente a definem é a natureza psicológica, a afetividade. Reconhece que a antropologia cultural apresenta um grande desenvolvimento nos centros universitários norte-americanos e que seria importante para o estudo das populações nativas dos territórios ultramarinos e para as orientações a adotar quanto ao regime educativo, político e jurídico destas. Visitou o Museu Nacional do Smithsonian Institute e ele descreve uma pequena descrição sobre as coleções de História Natural, Ecologia e Arqueologia, e visitou o Museu Americano de História Natural em Nova Iorque com Luís Ferreira, que também tinha sido dele, e que estava a fazer o seu doutoramento na Universidade de Colômbia. Visitou Margaret Mead, famosa antropóloga, que considera uma das maiores individualidades na antropologia cultural americana no Departamento de Antropologia da Universidade de Colômbia.
Destacou o facto de, num colóquio realizado no estabelecimento cultural mais destacado dos Estados Unidos, estarem investigadores de vários países a falar da cultura luso-brasileira e em português. Este facto demonstrava a projeção mundial da língua e cultura portuguesa e da história de Portugal. Nos Estados Unidos, embora não concordasse com todas as soluções dadas aos problemas sociais, Mendes Correia sentiu simpatia pelo, e passo a citar, regime de salários adotado, pela ausência de classes nos comboios e pela despreocupação de certas normas e hierarquias desnecessárias e anacrónicas. Fim de citação. Ainda neste ano de 1950, viaja para o Quênia para participar de uma reunião inaugural do Conselho Científico da África ao sul do Saara. De Nairobi, refere que os indianos tinham residências tão luxuosas e ricas como as dos europeus, mas que havia uma grande segregação entre uma e outra comunidades e ainda em relação aos africanos nativos. Refere que na África Oriental Inglesa, embora não se falasse em comunismo, havia brios nacionais ou raciais em efervescência. De notar que já em 1945-46, quando ele viaja para a Guiné, ele se refere às greves de alguns africanos em Dakar, nos hotéis e nos restaurantes, por exemplo. Portanto, ele queixa-se de ter que fazer a sua cama no hotel, de ter que ir buscar o seu almoço no tabuleiro, porque os africanos estavam em greve e lhe causavam algum desconforto. Estas turbulências sociais que assiste ao vivo têm bom alertar também para a necessidade da mudança nos territórios ultramarinhos portugueses. Portanto, daí a preocupação dele. No fundo, este tipo de comportamentos se viesse a verificar também nos territórios portugueses. Outra questão era a da língua. É que os nativos bantus das tribos Kikuya e outras não falavam inglês, o que era mais um fator de isolamento, segundo ele, que os ingleses não procuravam evitar. Nos hotéis onde esteve, os africanos não entendiam o inglês dos hóspedes e respondiam a tudo "Yes, sir". Apesar disso, elogia uma série de empreendimentos que honravam a Inglaterra e a sua administração. Considerou que na África Oriental Inglesa e em outros países africanos havia iniciativas que podiam servir de exemplo à ação portuguesa nos territórios que administravam naquele continente. Esteve também no Cairo, no Egito, que tinha 3 universidades, visitou o Museu Egípcio e lamenta o facto de Portugal não ter uma tradição de estudos árabes arabistas, apesar da ocupação muçulmana que houve em Portugal, dos principados árabes que existiram no Algarve e da existência de árabes e muçulmanos no ultramar. Posteriormente, entre 1951 e 1960, foi presidente da Sociedade Geográfica de Lisboa, portanto é um cargo que ele ocupa até falecer, e em 1953 viaja para Timor, no âmbito da missão antropológica, tendo contactado com a sua população. Descreve Timor como um território longínquo e pequeno. Fala da ocupação japonesa durante a Segunda Grande Guerra e visitou a viúva de Dom Aleixo, que morreu ao bater-se por Portugal. Destaca a assistência, a instrução e o fomento. No Timor ex-holandês, indonésio, os nativos, diz ele, eram muito menos simpáticos do que no Timor português. Há passagem de portugueses. Destaca a ausência de discriminação racial entre os portugueses, que terá despertado a simpatia dos nativos. Fala também dos costumes de guerra, de decapitar os vencidos e que esse costume parecia estar a desaparecer. Quanto à luta de galos, diz que a sua barbárie não é muito diferente de divertimentos como as touradas ou o tiro aos pombos. A psicologia e o comportamento da população testemunhavam o progresso que era devido, segundo ele, à ação civilizadora dos portugueses, à repressão pelas autoridades dos costumes bárbaros e à tarefa desenvolvida pelos missionários. Fez visitas acompanhado de António de Almeida, que era o chefe da missão antropológica em Timor, e do engenheiro agrónomo Rui Sinati, investigador da Junta de Investigações do Ultramar, que trabalhou, já trabalhava há anos em Timor, aliás, e onde chefiava os serviços de agricultura. Recolheu diretamente notas antropológicas, linguísticas e pré-históricas para os seus cadernos de viagem. Para ele, Timor era mais um centro ou área de diferenciação racial, antropogenética, do que uma Babel, onde convergiam várias estirpes humanas. Tinha uma população autóctone desde longa data, como atestavam os vestígios pré-históricos, e destaca ainda aspectos geográficos, como solo, vulcões, clima.
Entre 1954 e 1958 foi presidente da Junta das Investigações do Ultramar e em 1955 foi presidente da Comissão Nacional de Estatística Demográfica e Sanitária. Em 1958 jubilou-se. Em 1959 foi presidente da sua classe de Ciências na Academia de Ciências de Lisboa e em 1960 ocorre o seu falecimento nos primeiros dias de janeiro, embora já nestes últimos anos, portanto, da década de 50, nomeadamente em 58 e 59, já estivesse doente, digamos assim. Eu agora apresentaria, no fundo, o legado, os legados principais de Mendes Correia e algumas conclusões. Portanto, Mendes Correia destaca-se sobretudo pela criação da Escola de Antropologia do Porto e da SPAI, mas também por uma rede de colaboradores e indivíduos com quem havia comunicação científica. Criou um museu e um laboratório transformados em 1923 no Instituto de Antropologia da Universidade do Porto e tanto no âmbito da cadeia de Antropologia colecionou, como no contexto de investigação, procurou incentivar os alunos a pesquisar novos assuntos. Deu ênfase à realização de trabalhos práticos, dentro e fora do laboratório, procurou arranjar meios logísticos para a sua realização e foi acompanhando esses trabalhos. Defendeu ainda a necessidade de deslocação aos sítios onde se localizavam os objetos de estudo. Isso era muito importante para ele. No fundo, muitas vezes, estimular que as pessoas fossem ao terreno, fossem ver o que lá estava. E pedia várias vezes financiamento precisamente para essas deslocações. Tal como Mendes Correia, os indivíduos com formação em medicina, habituados a observar corpos humanos, estavam especialmente habilitados para os estudos antropométricos. Não obstante, pode dizer-se que é destes primeiros esforços que nasce uma aproximação ao conhecimento antropológico, embora de domínio bioantropológico e não tanto sociocultural. A antropologia social britânica e a antropologia cultural americana não terão influenciado a Escola de Antropologia do Porto, que subestimou o estudo das características somáticas dos povos, ou seja, situou-se no âmbito de uma antropobiologia, ou seja, quando ele se tenta virar, o que eu expliquei agora, para esta antropologia cultural mais americana, esta viagem que ele faz aos Estados Unidos, este encontro com a Margaret Mead, isto em 1950, ou seja, em termos de contexto internacional, isto já é um bocadinho tarde, não é? E, portanto, acaba por esta componente que ele depois valoriza, acaba por não ter influenciado, de facto, o período em que está a vigorar a escola. No final da Primeira Grande Guerra, 14-18, Mendes Correia manifestou, mesmo preso, portanto, isto num contexto muito anterior e, de facto, é aquele em que ele tem mais influência, pela antropossociologia, uma pseudociência que pretendia explicar os fatos sociais pela raça. Algumas das teses principais que defende estão relacionadas com a importância que dá à raça são as seguintes: a de que a raça não é cultura e a de que a cultura é uma atitude psicológica. No entanto, e relativamente a estas teses, verifica-se que houve uma evolução no pensamento de Mendes Correia ao longo do tempo, ou seja, não só por circunstâncias históricas, por evolução da própria ciência. O que acontece nas teses de Mendes Correia é que elas vão sofrendo uma evolução e uma adaptação, e que é diferente do que ele diz nos anos 40 e 50 daquilo que ele tinha dito antes. A antropologia física que desenvolve não afasta os interesses pela pré-história, medicina, ciências naturais, história e etnologia. Contudo, em algumas das suas pesquisas, os elementos etnográficos surgem apenas como complementares dos dados antropobiológicos que descreve e sistematiza. As suas considerações acerca de temas como as origens do homem, as ideias sobre a raça e sobre os nativos das colónias vão se alterando ao longo dos tempos, conforme expliquei. Tal postura pode ser vista como uma avocação necessária aos tempos, e isto, sobretudo, é muito facilmente identificável no período pós-Segunda Guerra Mundial, que, de facto, levou a que existissem mudanças urgentes. Mas, mais do que teorias com caráter inovador, digamos assim, ou que se tenham destacado no panorama científico nacional e internacional, Mendes Correia contribuiu com a criação de condições
para que outros futuramente pudessem desenvolver investigação no país ou nas ex-colónias. Algumas propostas pelas quais se distinguiu foram a influência africana no património genético dos portugueses, 1917, os lusitanos como principais antepassados dos portugueses, em 1919, a necessidade do conhecimento das colónias e dos seus habitantes, nos anos 30, a construção de habitação digna para as classes sociais mais desfavorecidas, 1936, isto enquanto estava o Presidente da Câmara Municipal do Porto, o acesso dos cidadãos comuns à vida cultural e científica, também no âmbito da sua presidência na Câmara, portanto, ele promoveu várias iniciativas enquanto Presidente da Câmara na Universidade do Porto para permitir que toda a gente tivesse acesso ao ensino, uma universidade de estudos livres que ele também criou, tendo para isso adquirido o Palácio Cristal. Portanto, isto para ele era muito importante e a divulgação destes conhecimentos era feita com professores que davam aulas na Universidade do Porto e que davam estas aulas gratuitamente a quem quisesse e estes cursos nem sequer tinham avaliação. Outro aspecto que ele valorizou foi o património do país e no ultramar, a generalização ao voto feminino, em 1945, a dignificação da carreira dos professores do ensino superior em 45 e 46, portanto, nesta altura, como deputado, e dos geólogos, em 1952. Também defendeu a contratação de artistas nacionais entre 46 e 49 e a criação de uma universidade colonial em 1948 e a abolição do Estatuto Indígena em 51. Para além destas propostas, em que se destacou é no caráter da implementação de estruturas que permitiram a realização de investigação e da reunião em torno de si de um conjunto diversificado de colaboradores e discípulos que reside um dos seus maiores legados. Quando se afastou do Porto e foi para Lisboa, Mendes Correia não deixou de acompanhar a Escola Tentos Pujol, que fundou, sobretudo através da correspondência que foi mantendo com Santos Júnior. Por outro lado, levou assuntos à discussão na Junta de Investigações Coloniais e na Assembleia Nacional, a pedido de Santos Júnior, ou seja, utilizou cargos que teve para interceder junto das mais altas instâncias para que determinado projeto fosse aprovado e ou financiado. Em algumas dessas ocasiões, cita as opiniões de especialistas estrangeiros, procurando reforçar os seus argumentos. Pelos seus pares de Lisboa, continuou a ser considerado um homem do Norte, especificamente do Porto, e como professor catedrático da Faculdade de Ciências do Porto. Deixou, contudo, marcas em outros locais, como a Escola Superior Colonial, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, a Junta de Investigações Coloniais e a Sociedade de Geografia de Lisboa. Na Escola Superior Colonial foi docente de Geografia, diretor e orientador de dissertações finais do curso de Altos Estudos Ultramarinos, e foi Mendes Correia quem convidou o então jovem advogado Adriano Moreira, por telegrama, para lecionar Direito na Escola Superior Colonial, chegando mais tarde a diretor dessa escola e a ministro das colónias, como sabe. Deve-se também a Mendes Correia a reforma nas políticas do país que diziam respeito ao ultramar. Segundo Rui Ulrich, a criação dos Institutos de Investigação do Luanda e do Lourenço Marques, assim como o prestígio que tinha o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, eram devedores do seu esforço e entusiasmo. Em 1957, foi criada na Junta de Investigações do Ultramar, presidida por Mendes Correia, a Missão de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar Português, da qual fizeram parte Jorge Dias, o chefe, Margot Dias e Viegas Guerreiro, assistentes. Durante as campanhas realizadas em África, em 1957 e 58, e além dos trabalhos de investigação, reuniram-se cerca de 300 objetos etnográficos dos Macondes, Moçambique, permitindo a realização do Secretariado Nacional de Informação em fevereiro de 1959, um ano antes de Mendes Correia falecer, da exposição Vida e Arte do Povo Maconde. Esta coleção constituiu o núcleo inicial do museu, que tinha essencialmente um caráter pedagógico, instalado no subsolo do então Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, situado na Praça do Príncipe Real, em Lisboa. O museu, composto pelo conjunto original e por várias aquisições que se lhe seguiram, provenientes de missões de estudo ao ultramar e de compras efetuadas a colecionadores, foi inaugurado em 1961.
Designado por Museu de Etnologia do Ultramar, criou na Junta de Investigações do Ultramar o Centro de Estudos de Antropologia Cultural. Em 1962, inauguram-se as instalações do museu e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, entretanto transferido para o Palácio da Junqueira. O Museu Nacional de Etnologia, fundado em 1965, representa a ampliação do pequeno museu que funcionou inicialmente no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos. Portanto, já estou a falar de um período posterior à morte de Mendes Correia, mas que no fundo está relacionado com coisas que ele estimulou anteriormente. Mendes Correia foi professor universitário, mas ocupou também cargos políticos. Ter um lugar privilegiado no domínio da ciência e exercer cargos determinantes na avaliação da saúde física e mental de indivíduos, como aconteceu com ele, colocou-o à partida numa situação de poder. O professor da Faculdade de Ciências manifestou uma quase obsessão pelo estudo das causas da doença, do crime, das origens do homem e especificamente do povo português, mas também das cidades, das línguas, do alfabeto e das migrações humanas. O seu nacionalismo, compatível com regimes políticos diferentes, está omnipresente na sua pesquisa. Refira-se ela às origens de Portugal, dos portugueses, à sua oposição do sistema colonial, à melhoria do património genético, eugenia, ou ao combate aos comportamentos tidos como desviantes. Embora algumas dessas preocupações fossem comuns às de governos sucessivos, não se pode dizer que tenha havido da sua parte uma reação mecânica a essas preocupações, ou que os seus trabalhos tenham estado ao serviço de estratégias políticas, ou que os cientistas e os políticos tivessem as mesmas agendas, a mesma sensibilidade para a resolução dos assuntos ou os mesmos princípios e valores. Portanto, havia várias diferenças. Mesmo dentro do chamado Partido Único do Estado Novo, havia modos de pensar distintos e as propostas apresentadas para a resolução dos mesmos problemas podiam ser muito diferentes, como aconteceu em algumas discussões travadas na Assembleia Nacional. Neste caso, Mendes Correia utilizou a política como meio de defender interesses nacionais, ligados à obtenção de melhorias para a ciência, à divulgação da língua portuguesa, ao património e às artes, e de expor as suas ideias face ao ultramar. Não desenvolveu uma carreira política. Além disso, a sua ação teve limitações próprias do contexto em que atuou. Por outro lado, as relações entre o meio científico e o meio político nem sempre foram pacíficas e os seus projetos nem sempre foram apoiados, tendo sido, por vezes, direcionados em outros sentidos. No âmbito da história da antropologia portuguesa, e independentemente das opções de investigação, em termos de objeto e metodologia, conclui-se que Mendes Correia foi um impulsionador de ideias, um empreendedor e um gestor de pessoas. O futuro de indivíduos como Santos Júnior, Jorge Dias e sua equipa, assim como de André Moreira, deveu-se ao convite inicialmente formulado por Mendes Correia para desempenhar funções específicas. São testemunhos vivos dados na primeira pessoa, não só por figuras como Benjamin Pereira, com quem falei pessoalmente, que fez parte da equipa de Jorge Dias, mas também por outras individualidades que estiveram ligadas à Escola Superior Colonial, como Adriano Moreira e João Pereira Neto, que entrevistei. O que Mendes Correia sempre quis promover